Bom, queridos, nós vamos meditar nessas duas quinta-feiras, hoje e a próxima, a respeito de modelo de caráter, não é? Essa palavra que nós vamos meditar, ela tem o objetivo de nós entendermos que quando Deus entra na nossa vida, Ele entra para fazer mudanças, né, nas nossas vidas. Ele não entra na nossa vida simplesmente para nós usufruirmos de algo que Ele possa nos oferecer, mas tem o objetivo de uma transformação. Quero que você abra a sua Bíblia, então, em 2 Coríntios 3, 18, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, verso 18. Diz a palavra: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Ela é viva e eficaz, ela tem o poder de nos transformar. E nós queremos que nesta noite, Pai, o teu Espírito Santo tenha liberdade de agir nos nossos corações e ensinar a tua palavra e revelar a tua palavra e os teus princípios aos nossos corações, para que assim nós possamos viver uma vida reta diante de ti e também glorificar o teu nome. Ó Deus, te agradecemos pela grande oportunidade de termos a tua palavra diante de nós e podermos meditar nela em nome de Jesus. Amém. Antes de nós entrarmos nesse texto aqui, deixa eu fazer um paralelo. Quando Israel estava no Egito, o povo hebreu, né, eles estavam cativos lá no Egito. Eles foram para lá no momento em que José era governador do Egito, e foi um tempo de bênção para eles, porque na terra onde eles estavam havia fome, né, e eles foram para lá e foram sustentados por José, e eles cresceram muito, e diz a palavra que o fato deles terem crescido muito, o faraó ficou, José já estava morto, e o faraó ficou preocupado. Daqui a pouco, esses que são escravos vão tomar conta do Egito, porque estão crescendo mais do que os próprios egípcios, né? Então, Deus levanta Moisés para retirar o povo que estava ali no Egito. Mas é interessante que nós entendermos ou imaginarmos, né, que aquele povo, eles estavam ali há 430 anos, que eles não cultuavam o Deus, eles tinham um histórico que passava de pai para filho, mas eles não tinham envolvimento mais com o Deus de Israel, o Deus dos hebreus, ou o Deus dos patriarcas, vamos assim dizer. Então, eles eram um povo misto, um povo misturado, um povo que tinha muito dos egípcios, mas existia uma história por trás deles, a quem eles também, de alguma maneira, não sabemos se totalmente ou parcialmente, eles obedeciam, não é? Então, era um povo misto. Misto no sentido espiritual, no sentido cultural, não é? Então eles saem do Egito, e o objetivo, quando Deus fala para Moisés dizer a Faraó: deixa meu povo sair para me fazer festa, para me adorar, que eles fossem para o deserto para adorar a Deus. E eles vão para o deserto, e no deserto então Deus tira eles com mão forte, depois de todas aquelas situações das pragas ali e tal. Deus liberta eles, eles vão para o deserto. Só que no deserto, Deus começa a trazer as leis, trazer os milagres. Então ali Deus estava mostrando o poder dele, mostrando os milagres dele e também os princípios do reino, né? Eu costumo dizer que era como se ele estivesse fazendo uma carta magna de uma nação, não é? Uma constituinte, alguma coisa assim. Então,
eles começam ali a aprender a ser povo, a ser uma nação. Eles não tinham noção do que era ser uma nação, porque eles eram escravos. Então, a partir do momento que eles queriam ser uma nação, eles precisavam obedecer agora às novas leis. E essa nova nação, esse novo povo que se levantou, não tinha nada a ver com aquilo que eles haviam vivido no Egito. Agora eles eram uma nova nação, era um povo novo, um povo agora sujeito a Deus. Tanto é que no começo, eles se revoltavam, eles reclamavam, eles murmuravam de tudo, porque para eles era tudo novo, e algumas coisas novas não era o que eles imaginavam, ou talvez o que eles gostassem, o que eles tinham vivido. Bom, esse paralelo que eu estou fazendo é justamente para dizer que nós também, de certa maneira, nós estávamos no Egito, nós estávamos no mundo. E quando nós somos trazidos do mundo para o reino de Deus, o reino que nós vamos participar, que nós vamos viver agora, ele tem as suas próprias leis. E essas leis, elas diferem das leis do mundo. Então, naqueles 40 anos que aquele povo passou ali no deserto, Deus foi imprimindo neles o conceito de ser um povo de Deus, não é? Deus foi trabalhando na mente, no coração, e foi transformando a vida deles de escravos para uma nação livre, de escravos para uma nação de homens e mulheres de Deus. Se tornaram guerreiros, se tornaram conhecedores da palavra, que era revelada através de Deus para Moisés e assim por diante. E agora nós da mesma forma, agora nós temos toda a palavra revelada, nós estávamos subjugados, estávamos escravos do mundo, nós saímos do mundo e entramos para o reino de Deus, saímos das trevas para a luz, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós vivemos valores diferentes. Eu imagino que você, quando você se converteu, você carregou por algum tempo alguns valores, não é? Alguns valores que você, o palavreado, não é? O xingar ou não xingar, isso depende de pessoa para pessoa. Tem pessoa que é acostumada, tem pessoa que não é. Mas eu nunca fui pessoa de falar palavrão, essas coisas, mas tinha algumas atitudes que eu tomava, nossa, por que eu não estou fazendo mais assim? Porque foi havendo uma mudança, não é? E essas mudanças, elas acontecem nas coisas mais, assim, mais rústicas, assim, mais... depois vai ficando mais refinado o negócio, Hoje, por exemplo, depois de 29 anos andando com Deus, as coisas precisam ser mudadas mais a nível de pensamento, mais a nível de julgamento, de algumas coisas assim que a gente possa fazer, do que propriamente de atitudes pecaminosas, porque Deus já nos livrou disso. Ou seja, nós já entendemos que aquilo lá não agrada a Deus e também não agrada mais a nós, não sentimos mais prazer naquilo, Então houve uma mudança. E esse texto, então, ele diz que todos nós, com o rosto, aqui na minha tradução fala cara, mas com o rosto descoberto, refletindo como um espelho, então vamos imaginar, irmãos, esse texto é muito interessante, nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho, então nosso rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, Nós somos então transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, quer dizer, a mesma imagem de Cristo. E se você for ler o texto aqui, você vai perceber que Moisés, Paulo, ele estava falando aqui no verso 13, por exemplo, que ele falou assim, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Então ele está fazendo uma comparação daquele momento em que Moisés subia lá no monte, Deus falava com ele, e o rosto dele brilhava tanto que ele tinha que colocar um véu, Então, talvez seja uma das declarações mais profundas do Novo Testamento, esse versículo, porque ele ensina sobre a transformação, ele ensina que
que os remidos, aqueles que foram remidos por Cristo, eles se transformam segundo a imagem de Cristo, né? Isso é algo glorioso. Se você fizer a seguinte pergunta, qual que era a doutrina de Paulo, a doutrina mais forte de Paulo? Nós podemos perguntar, seria a justificação? Que Jesus nos justificou lá na cruz? Ele fala muito sobre isso. Ele fala sobre o perdão dos pecados, sobre arrependimento, sobre perdão de pecado, mas ele fala sobre ser livre da lei, porque ele foi um apóstolo gentílico, né, e não judaizante. Mas a principal doutrina do apóstolo Paulo é essa: nos tornarmos a nossa união com Cristo. É o que ele mais fala, é o que ele mais enfatiza, é a nossa unidade com Cristo. Então, em 1 Coríntios capítulo 2, fala do caráter da pregação de Paulo. Se você pegar, eu não vou poder, viu, irmãos, deixar que vocês procurem todos os versículos, mas esse daqui eu quero ler com vocês. Esse capítulo 2 de 1 Coríntios, ele fala a respeito do caráter da pregação de Paulo em Corinto. O que ele afirmou, e ele diz assim: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. É interessante que no início da igreja, logo depois do Pentecostes, a grande pregação, o grande enfoque da pregação era a ressurreição de Cristo. Hoje as pregações elas são mirabolantes, revelações para todos os lados, e são importantes. Mas a igreja primitiva, a base total da pregação deles era que Cristo morreu e ressuscitou, não é? É muito interessante. E ele diz: eu estive convosco em fraqueza e em temor, em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos? Não, porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse nunca crucificaria o Senhor da glória. Mas como está escrito: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, os quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Irmãos, esse texto é um texto maravilhoso. Daria para nós gastarmos um tempo enorme nele, mas eu queria só enfatizar o último versículo, não é? Porque essa afirmação que ele faz, que nós temos a mente de Cristo. Quando nós falamos de mente, do que nós estamos falando? Pensamento, raciocínio, não é? Das nossas das nossas lembranças, do que nós pensamos, tudo. Está falando de mente.
Então, quando ele fala que nós devemos ter a mente de Cristo, ele está dizendo que nós devemos pensar como ele pensa. Então, nós estamos lá no mundo, nós estamos sendo transformados de tal maneira que nós possamos ter a mente de Cristo. Nós vamos caminhar tanto, nós vamos ler tanto, nós vamos nos envolver tanto com Ele, nós vamos aplicar tantos valores do reino dEle, que vai chegar um momento que nós vamos pensar como Ele. O ideal é que já estivesse acontecendo isso, não é? Então, amados, ter a mente de Cristo significa o quê? Considerar as coisas da mesma maneira que Deus as vê. Porque o Senhor Jesus, ele tinha a mente do Pai. Ele fazia tudo em consonância com o Pai. Ele disse que fazer a vontade do Pai era a comida dele. Ou seja, o alimento principal que sustentava ele era fazer a vontade do Pai. Ou seja, ele pensava, ele agia conforme o Pai. E agora, ele diz para nós termos a mente de Cristo. Então, significa atribuir a elas a mesma importância que Deus atribui. Então, a nossa postura hoje, não é? Eu sempre digo que nós não somos uma obra acabada, não é? Nós estamos em busca disso. Mas nós, num determinado momento, nós precisamos começar a viver essa realidade, não é? Nós somos uma obra inacabada, mas você já viu aquelas coisas que o governo faz, aquelas pontes que depois passa lá, está só a ponte, nem estrada não tem mais, só está aquela ponte lá, não é? Isso é horrível, é uma sensação horrível, não é? Da mesma forma, irmãos, nós temos que buscar esse crescimento, nós temos que buscar esse entendimento, nós temos que buscar esses valores do reino para que ele esteja em nós, e nós não venhamos deixar que o mundo venha roubar isso de nós, ou venha, no mínimo, nos chamar a nossa atenção a ponto de impedir que isso possa acontecer nas nossas vidas, né? Então, significa amar o que ele ama e detestar o que ele detesta. Então, isso é uma coisa, né, que Deus quer fazer em nós. Isso significa mudança de caráter. Mudança de caráter. Estou falando de personalidade, estou falando de caráter. Então, quando nós amamos o que Deus ama e detestamos o que Deus detesta, não é? Nesse momento, nós estamos usando ou vivendo a mente de Cristo. Nós estamos sendo a mente de Cristo, não é? Então, não precisa abrir, lá em Hebreus 1:9 diz assim, olha o que diz aqui: amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que aos teus companheiros. Por quê? Porque ele amou a justiça e aborreceu a iniquidade. Então, nesse momento, ele alcançou a plenitude da bênção do Senhor, né? Que Deus ungiu ele com mais óleo de alegria do que aos companheiros dele, porque ele estava exatamente agindo como Cristo, com a mente de Cristo. Aquele povo que estava lá no deserto, eles não agiram dessa maneira. Aquele povo, eles pecaram, eles murmuraram, e eles não puderam entrar. Ficaram 40 anos no deserto porque Deus falou que eles não entrariam. Só a geração, depois da quarta geração, aqueles que vieram depois é que entraram. Eles entraram com Josué. Josué foi aquele que introduziu, né, que como é que fala, inaugurou a terra prometida para o povo hebreu, né? Naquele momento, eles estavam vivendo já como uma nação, como um povo. Eles estavam tomando posse de uma terra, só faltava a terra, mas já existia toda a configuração, vou dizer assim, de uma nação. Então, nós precisamos entender que a santidade, o que é a santidade de Deus e o que é a malignidade do pecado. Se nós que estamos servindo a Deus, estamos vivendo o reino de Deus, nós não entendermos o que é a santidade de Deus e o que é a malignidade do pecado,
nós vamos ou perder a santidade em determinado momento, por causa de alguma coisa, ou vamos viver no pecado, não é? Por quê? Porque dentro do reino de Deus, dentro daquilo que nós vivemos, existem duas possibilidades somente, é estar com Deus ou fora dele, não é? Então, nós precisamos entender o que é isso, E quando nós recebemos o Espírito Santo e seguimos ao Senhor, isso faz com que os valores nossos mudem. Então, a nossa cosmovisão, ou seja, a visão que nós temos do mundo, ela muda. Ou não muda? Muda. A visão que nós temos do mundo muda. Por quê? Você não olha mais para as coisas a maneira como você olhava, como a sociedade aí vive e vê. Você olha agora com os olhos de Deus, não é? Você olha para uma situação, você tem compaixão, você sente compungido por aquilo, você vê pessoas partindo sem Jesus e você sente aquilo porque você sabe. Poxa, eu passo muitas vezes dificuldade com isso, porque às vezes me convidam para fazer um velório de uma pessoa que não é cristã. E eu sei qual é o destino. Eu não sei, lógico, a gente nunca não sabe se na última hora a pessoa teve algum encontro, mas a gente não houve frutos de que você possa ter visto na vida da pessoa, porque era um ímpio. Não há esperança. Então, aquilo lá dá uma dor no coração na hora de falar alguma coisa, eu me limito a falar para a família. Cito uma palavra a respeito da pessoa. Por quê? Não vou ofender a família nem a pessoa que está ali morta. Não é? Então, nós quando nos convertemos, irmãos, nós recebemos o Espírito Santo. E esse Espírito que veio habitar em mim e em você, ele vai nos ensinar a ver as coisas da forma de Deus. Agora, nós precisamos contribuir para isso, porque é a mente humana, a nossa mente caída, a nossa mente cheia de valores que o mundo colocou dentro, e agora novos valores, a mesma situação daquele povo que estava no Egito. A mente deles, cabeça cheia de egípcios, de Egito, né? Cheia de Egito, conceitos, valores de uma cultura, porque eles viviam no meio deles. Tinha alguma raiz lá, mas não era total. Mas agora não tem mais Egito para eles, agora tem Deus. Então agora eles precisam viver isso, precisam colocar aquilo dentro deles. Na igreja é a mesma coisa, com a igreja se dá da mesma forma. Filipenses 2,5,8 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o nosso exemplo. Esse é o nosso exemplo. Nós vamos falar, poxa, pastor, mas isso é muito radical. Não precisa ser tão radical assim, não é? Tem coisas aqui no mundo que são boas. Tem coisas que nós podemos viver que não. É lógico que tem coisas boas. Mas o que eu quero enfatizar é que assim, olha, que nós precisamos ter um mesmo sentimento, ou seja, o reino de Deus ele precisa estar implantado. O reino de Deus ele precisa existir. E ele não pode existir meia boca, ele tem que existir do jeito que Jesus implantou, do jeito que os apóstolos ensinaram. Então ele diz que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo. Então existia um sentimento em Cristo, que Paulo está dizendo aqui que é para nós termos também, não é? Qual o sentimento? Ele não teve por usurpação, ele ficou falando, não, eu sou Deus, não vou me envolver com isso. Né? Ele não teve usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ou seja, nós precisamos pegar esse caminho de Jesus e fazer o mesmo com ele, não é? Nós precisamos aniquilar a nós mesmos, não ter por usurpação sermos alguma coisa, né? E nos tornarmos a forma de servo
né? Humilharmos a nós mesmos e sermos obedientes até a morte e morte de cruz. Porque a morte de cruz aqui para nós não é o ser crucificado, mas é levar nosso corpo até a cruz e sermos crucificados para o mundo, não é? Vocês estão entendendo, amados? Está dando para acompanhar o raciocínio? Deixa eu falar um pouquinho, voltando lá no texto, sobre esse rosto descoberto. Paulo estava falando ali um pouco antes, né, que Moisés, ele quando subia no monte para falar com Deus, o rosto dele resplandecia tanto que as pessoas não conseguiam olhar para o rosto dele. Então ele colocava um véu, para que as pessoas pudessem olhar para ele quando ele falava. Mas aquela glória, você viu ele falando aqui, Paulo falando, que era transitória, não era a glória para sempre, porque era transitória, por quê? Porque estava refletida num homem, era transitória. Então, aliás, pode-se até fazer um paralelo com o véu do templo também, que quando Jesus foi crucificado, o véu se rasgou, não é? Então todos puderam se achegar à presença de Deus. Mas o que acontece? Que essa glória transitória, esse véu, ele ainda hoje está no rosto dos judeus, né? Eles não conseguem entender que aquilo simbolizava a Cristo, aquela glória era o próprio Senhor Jesus, né? Então, no Evangelho, não há qualquer véu que sirva de empecilho. Então, quando nós olharmos para o espelho, não existe um véu para impedir que nós vejamos a imagem de Cristo em nós, não é? Então, antes, cada crente tem o rosto descoberto, de forma a poder contemplar o espelho e ali ver Cristo. Então, quando você olha no espelho de manhã, você vê quem? O Marco Polo, não é? Quando contemplamos esse espelho espiritual, né? Agora vamos falar, não é esse espelho, né? Espelho espiritual, não vemos a nós mesmos, ou seja, nossas faces de pessoas falhas, pecadoras, fracassadas em alguns aspectos, não é? Não é essa face que nós devemos ver, mas nós devemos ver a imagem daquilo que nós deveríamos ser, não é? E na qual nos tornamos, a saber, a imagem de Cristo. Então, quando nós estamos plenamente cheios da presença de Deus, vivendo as coisas do reino, nos separando do mundo, separando a santidade, vivendo em santidade, nos separando do pecado, que é a própria santidade, nós olhamos para o espelho espiritual e nós vemos Jesus em nós. E as pessoas também olharão para nós e não teremos um véu cobrindo o nosso rosto, mas verão Jesus em nós, não é? Então, amado, isso envolve uma mudança de caráter, que a Bíblia diz que isso vai acontecendo de glória em glória, não é isso que nós lemos? 2 Coríntios, que nós estávamos, né? Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, nós vamos nos tornando de glória em glória à imagem de Cristo. Esse de glória em glória, irmãos, o que você pode imaginar? A glória é a manifestação de Deus. A glória de Deus é a manifestação da sua pessoa. E à medida que nós vamos crescendo em Cristo Jesus, a glória de Deus vai se manifestando em nós. Então nós vamos sendo transformados de glória em glória. À medida que Deus vai entrando, à medida que Cristo vai entrando, à medida que o Espírito Santo vai trabalhando, nós vamos deixando valores do homem, valores do mundo, e vamos agregando valores de Deus, e de glória em glória nós vamos até alcançarmos a imagem de Cristo.
Efésios 4,13 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, o reino de Deus aqui na terra aponta para um objetivo. Nós podemos falar, nosso grande objetivo é o arrebatamento, nosso grande objetivo é a salvação, é a eternidade. Muito antes do que isso, o nosso grande objetivo é sermos iguais a Cristo aqui. Não é? Nós termos a imagem de Cristo aqui na terra. Mudança de valores, não é? Então, talvez um dos principais propósitos de Deus com relação ao ser humano nos seja transformar a imagem de Cristo. Esse é o maior propósito do Evangelho na terra, né? A salvação do ímpio. Mas para o crente, qual que é o maior objetivo do Evangelho para o crente? Nos tornar imagem de Cristo. Não tem outro objetivo. A palavra transformar, ela descreve, por exemplo, o processo de uma transformação, como se fosse uma metamorfose. Eu acho que todos aqui sabem o que é uma metamorfose, né? Aquilo que acontece com uma lagarta, que vira uma borboleta depois, não é? Ela entra dentro de um casulo, ela se fecha dentro de um casulo, fica um tempo dentro ali, né? E depois ela rompe aquele casulo e sai uma coisa que era horrível. Quem gosta de lagarta aqui? Ninguém gosta de lagarta, né? Mas depois que vira uma borboleta, todo mundo acha lindo, não é? Porque houve uma transformação. É isso que Deus faz conosco. Nós precisamos passar por uma metamorfose, né? A cada dia. Então, aqueles que seguem ao Senhor, aqueles que reagem positivamente a Ele, esses têm a condição de ter a sua natureza, né, restaurada e transformada à imagem de Cristo de uma maneira mais profunda, não é? Então, nós precisamos responder positivamente àquilo que Deus tem que mudar em nossas vidas. Então, quando Deus intervém e transforma o caráter de alguém, isso é algo importante. Aquelas características mais fortes do seu caráter, porque todos nós temos um caráter, não é? A personalidade é aquilo que nós adquirimos, que é, você pode ser mais quieto, você pode ser, não é? Mais sangue na veia, não é? Um mais direto, outro menos direto. Então eles dizem mais melancólico, com as outras, melancólico, fleumático, né? Sanguíneo é o cara né, que ele perde a guerra, mas não perde a batalha, né? Quer dizer, ele perde fio e a meada de tudo, né? Então, isso é personalidade. Eu tenho personalidade forte, porque o meu jeito de ser, não estou dizendo que eu não tenho, eu acho que eu sou mais para fleumático do que, não é? Mas o caráter já indica as minhas atitudes. Então, eu posso ser um sanguíneo, um cara do pavio desse tamanhozinho, mas o que eu faço com isso daí? Isso acaba ferindo as pessoas? Isso acaba me levando a cometer coisas que não agradam a Deus? Isso é caráter, tá certo? Então, Deus não quer mudar a nossa personalidade, pelo contrário, Deus quer usá-la. Deus precisa do fleumático, do sanguíneo, Deus precisa de todos. Mas o nosso caráter, ele está baseado naquilo que nós somos, naquilo que nós aprendemos e da maneira como nós agimos. Então, quando o Espírito Santo de Deus vem e habita em nós, ele não mexe na nossa personalidade. E aquilo que é mais forte do nosso caráter, que é mais difícil de nós mudarmos, ele suaviza pela ação do Espírito em nós. Alivia, não é? É aquele sanguíneo que de repente diz assim, aí eu contei até 10, engoli o sapo de ré, né? E fiquei quieto, não falei nada. Para um sanguíneo falar isso é um milagre, né? É um milagre, porque se em outrora, antes de conhecer Jesus, ele já partia para cima.
Aí você, exatamente, você vai olhar e você vai ver Jesus, não vai ver o sangue, né? Então, amados, a individualidade dessa pessoa se mantém. Deus não retira a sua individualidade, compreende? Deus não arranca fora a sua, mas a sua força se reorienta pela influência do Espírito no caminho diário com o Senhor para a glorificação de Deus. Então, qual é o objetivo de tudo isso? Glorificar a Deus. É o que Jesus fazia. Jesus, com as suas atitudes, ele glorificava a Deus. Agora vamos falar um pouquinho desses novos valores. Então Jesus Cristo chegou e ele inaugurou o reino de Deus entre os homens. Por isso que Moisés é uma figura de Jesus, porque ele também inaugurou um povo, né? Então Jesus não trouxe só o governo de Deus, mas também uma reorganização dos valores essenciais da vida humana. Por quê? Os judeus esperavam quem? Os judeus esperavam um rei à la Davi, com uma espada que viesse e acabasse com os romanos, com todos aqueles que estavam oprimindo eles. Mas veio um e disse: olha, se alguém bater na sua face da direita ou da esquerda, amar o seu amigo não tem glória, você precisa amar o teu inimigo. Que negócio é esse? Então Jesus não veio só inaugurar um reino, mas ele veio também fazer uma reorganização desses valores dos homens. Então Deus quer que aprendamos com Jesus Cristo a viver os novos valores do reino. Bom, você quer saber o valor do reino? Que Deus quer que nós... É Mateus capítulo 6, Sermão do Monte. Se você ler o Sermão do Monte, você vai entender claramente qual que são os princípios do reino que você deve viver, que ele veio inaugurar. Por exemplo, quanto a nós, no Sermão do Monte, ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não é? Não andeis ansiosos. Olha lá para o passarinho. Olha para os lírios. Então ele quer dizer assim: não fica preocupado, eu vou te sustentar. Não fique preocupado, eu vou cuidar de você. Se vocês que são pais sabem dar boas coisas para os filhos, imagina, eu não vou dar o Espírito para vocês, o Espírito Santo para vos ensinar, para cuidar de vocês, para caminhar com vocês, não é? Então ele nos desafia a não nos preocuparmos com aquilo que haveremos de vestir ou que haveremos de comer. Ele também fala da necessidade de nós conhecermos, né, nosso Deus e o valor que Ele tem, que Ele nos dá, aliás, o valor que Deus nos dá, né, como filhos dEle. Então, amados, por último ele fala que a mudança de valores está diretamente ligado a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Eu acho fantástico isso, porque ele diz: olha, você não se preocupe com o que você vai comer, nem com o que você vai vestir. Busca o meu reino em primeiro lugar. Busca o meu reino em primeiro lugar. Você saiu do mundo, você saiu daquele ambiente, você está no meu mundo agora, você está no mundo que eu inaugurei, no meu reino. No meu reino, cuido eu de você. Eu cuido de você. Não é? Então, buscar o reino de Deus tem a ver com o quê? O que é buscar o reino de Deus? Eu quero buscar o reino de Deus em primeiro lugar. O que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Buscar, ou seja, significa lutar pelas causas dele, desse reino. O reino dos céus não é comida nem bebida, mas é alegria, paz, justiça, como é que é? Mais ou menos isso, né? E alegria no Espírito Santo, né? Mas olha, salvação, a causa da salvação, a causa da justiça, a causa da paz, a causa da verdade, são coisas do reino. Nós devemos lutar pela causa do reino. Isso é buscar o reino em primeiro lugar. Eu estou indo na igreja. Você está buscando o reino de Deus na igreja? Você está sendo justo na igreja?
Você está pregando salvação na igreja? Você está trazendo paz na igreja? Você está falando a verdade na igreja? Amém. E fora da igreja? Nós precisamos entender que o reino de Deus que Deus está implantando é um reino que abrange todas as áreas da nossa vida, desde a nossa intimidade dentro do quarto até dentro da igreja. Tudo faz parte do reino de Deus, porque nós estamos inseridos no reino pelo Espírito Santo de Deus, comprados pelo Senhor Jesus Cristo para participarmos do reino de Deus. Então, esta reorganização de valores, irmãos, nos leva a uma nova estrutura de vida. Então, é a criação de novos pensamentos. Criação de novos pensamentos. É aquilo que diz em Romanos capítulo 12, né? Não vos conformeis com o mundo, mas vos renoveis o vosso entendimento, não é? Ou seja, Ele quer mudar os nossos hábitos. O Espírito Santo quer mudar os nossos hábitos. Os hábitos do mundo não servem para Ele, é os hábitos do reino, porque Ele quer que eu seja um cidadão do reino, não é? Então, amados, esses novos conceitos servem como proteção contra os ataques de Satanás, não é? Que penetram através dos hábitos antigos, arraigados, que não foram mudados. Então, quando nós estamos dentro do reino, Deus nos colocou, nos comprou, o Espírito Santo está em nós, mas nós ainda usamos dos hábitos antigos, nós estamos abrindo uma brecha para que o inimigo haja. É como os amonitas, os amorreus, os jebuseus, os eus todos que existiam lá, que atacavam o povo no deserto, não é? Então, quando nós abrimos, saímos da proteção, saímos do reino, saímos daquilo pelo qual nós somos chamados, nós acabamos nas mãos do inimigo. É como, nós precisamos passar pela aquela situação lá de Jeremias, se não me engano, Jeremias 18, né? O vaso do oleiro. Deus precisa pegar e nos quebrar e fazer de novo. É exatamente isso que ele falou. Desci na casa do oleiro, cheguei lá, eis que o vaso que o oleiro estava fazendo caiu da mão dele e quebrou. Aí ele falou, por acaso eu não posso fazer um vaso novo? Não é? E ele fez um vaso novo. É isso que Deus precisa fazer para nossas vidas. Então, o propósito do tratamento de Deus em nossas vidas, irmãos, é expor as nossas falhas e curá-las. Esse é o propósito de Deus, né? O tratamento de Deus, aliás. E desse modo, nós nos tornamos vaso de honra. Então, o problema nosso é que nós não deixamos Deus curar. As falhas nós temos, mas a cura nós resistimos, porque nós nem sempre achamos que nós precisamos de cura para aquilo, não é? Deus sempre agirá em nossas vidas somente com a nossa permissão. Sem a nossa permissão, né, o Espírito Santo não age. Ele não... Até para nossa salvação, nós tivemos o livre-arbítrio de escolher, sim ou não. Então, realmente, não é um caminho fácil, mas nós contamos com a ajuda do Senhor, né? Porque Ele mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Ainda tem mais essa parte tão gloriosa, né? Que Ele não deixa a gente nesse reino sozinho. Ele enviou o Espírito e disse, olha, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então nós temos todas as condições de sermos vencedores neste reino e o reino das trevas não ter domínio sobre as nossas vidas. Eu vou caminhar só mais um pouquinho, mais versículos que eu vou ler agora, para terminar na próxima quinta, então. Oi? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Nossa, esse é o reino de Deus. Bom, Jesus Cristo é o nosso modelo, então, nós estamos falando sobre isso, modelo de caráter, né? Ele era Deus, Jesus era Deus nos céus, né? Filho de Deus, e Ele decidiu viver plenamente a
a sua humanidade. Então, isso é muito importante. Jesus, irmãos, ele foi homem, como eu e você. Como eu e você. Ele só não comeu o que você come, porque naquela época comia outras coisas. Entende? Mas ele foi homem como nós. Ele viveu plenamente a humanidade. Em verdadeira humildade, como eu já li, ele posicionou-se como servo dos homens, apesar da autoridade que ele tinha, ele era Deus. E ele se colocou como servo dos homens, nosso servo, para nos servir, não é? E ele fez isso daí, demonstrou isso lá naquele momento do lava-pés. Então, embora rei dos reis, ele se despiu naquele momento das vestes reais a fim de dar a vida em sacrifício por todos nós. Então, há nada que fale mais claramente da humanidade de Cristo do que o fato de que ele foi tentado em tudo. Veja, Hebreus 4,15 diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Eu acho isso fantástico, porque nós podemos falar, nossa, mas viver a vida cristã não é fácil, é muito difícil. Ora, por isso que Jesus se fez homem, para provar para nós que é possível. Porque ele viveu esse reino que ele veio inaugurar aqui, ele viveu como homem. Ele viveu como homem. Ele viveu como nós. Então, se ele viveu como nós, se ele se humilhou a ponto de viver como homem, ele estava demonstrando para nós que é possível, como homem, nós também vivermos sem pecado. Mas por causa da queda, a nossa semente é uma semente caída. Nós não conseguimos viver sem pecado. Por isso que a semente dele foi a semente do Espírito Santo, não foi do homem, só usou Maria para que fosse gerada, não é? Então a semente é de Deus, é uma semente pura, e por ele ser puro, ele conseguiu não pecar. Mas, por isso que ele foi para a cruz, sendo puro, para que nós que não somos, pudéssemos ter a graça do perdão dos pecados. Essa é a essência do Evangelho. Então, ele morreu puro, para que nós pudéssemos então, com a nossa natureza caída, sermos perdoados. Então ele não pecou. Jesus Cristo tem uma personalidade que lhe é muito peculiar. Jesus Cristo é o próprio caráter de Deus. Então eu estou misturando aqui personalidade com caráter, mas a maneira dele agir, não é, era a maneira de Deus, porque ele conhecia o Pai, mas também a maneira como ele agia, mostrava o caráter de Deus. Olha esse versículo, diz assim: o qual, falando a respeito de Jesus, está em Hebreus 1,3, o qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Coisa tremenda, não é? Ele era o resplendor da glória de Deus, ele era a expressa imagem da pessoa de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra de Deus, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, ele voltou e assentou-se à destra de Deus. Que coisa gloriosa que é isso. Então, caráter, irmãos, é a marca impressa que distingue uma pessoa. É aquilo que está impresso em nós e que distingue quem é o Oswaldo, quem é o Gilberto, quem é o Takashi, quem que é a Paula, não é? Irmãos, eu vou parar por aqui para nós terminarmos então semana que vem, ok? Mas eu queria que vocês pensassem nisso, né? Você pertence a um reino, né? E esse reino tem as leis, os valores de Deus, e Deus quer que através desse reino fazer você ter a mente de Cristo, você caminhar com Ele, né, até alcançar a estatura completa do varão
perfeito, que é Cristo Jesus. Amém? Pai, nós te damos graças, Senhor, por esse momento. Nós damos graça por esse momento, Senhor, que o Senhor nos dá. Pai, momento em que nós podemos aprender com a Tua palavra, Deus. E a Tua palavra é tão tremenda, Senhor, que nós não temos e não podemos falar que nós não sabíamos. Porque ela nos confronta, Senhor. Mas nós estamos aqui, Senhor, sabedores de que sem Ti nós nada podemos fazer. Então nós clamamos a Ti, ajuda-nos a viver essas realidades, ó Deus. Dá-nos esse entendimento e que ele não fique somente a nível da nossa mente, mas que ele possa agir no nosso caráter, mudando os nossos conceitos, nossos valores e fazendo-nos ver como o Senhor vê, sentir como o Senhor sente e nos integrarmos totalmente a Ti, Senhor. Pai, nós consagramos esses valores que foram trazidos à Tua casa nesta noite. Senhor Deus, abençoamos, Senhor Deus, todos aqueles que têm estendido a mão para a Tua obra, para o Teu reino. Senhor Deus, e pedimos, Pai, que o Senhor santifique esses valores e abençoe as vidas que têm se proposto, Pai, a sustentar, Pai, o Evangelho, a palavra, o reino Teu na terra. Assim nós somos gratos, pedimos que o Senhor nos acompanhe de volta aos nossos lares, que a Tua bênção seja sobre todos, sobre as nossas famílias, sobre as nosso trabalho, ó Deus, e que nós possamos caminhar contigo em todos os momentos da nossa vida. Obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Dê um abraço no teu irmão aí, despeça dele na paz do Senhor.